Saudações alunos, eu sou o professor Marcos Acamini, da matéria de Tópicos Especiais, e hoje faremos uma revisão acerca da matéria da P1 relativo à Lei de Drogas. Então hoje falaremos sobre a parte geral da Lei de Drogas, o artigo 28 e o artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006. Então, primeiramente, a Lei de Drogas, ela, como eu disse, é de 2006. Antes, no Código Penal de 1940, nós tínhamos o artigo 281, que era chamado de comércio, posse ou uso de entorpecente, que foi revogada com o advento da Lei 6368 de 76. A Lei 6368 de 76, que era a Lei de Tóxicos, ela foi parcialmente revogada quanto aos seus procedimentos em relação da promulgação da Lei 10.409 de 2002. Então, com o advento da Lei 10.409 de 2002, nós tínhamos os procedimentos nessa lei e os crimes e as penas na Lei 6368 de 76. Em 2006, nós tivemos o advento da Lei 11.343 de 2006, que é a que está em vigência até hoje. Com esta lei foi criado o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. Houve a substituição dos termos substâncias entorpecentes das leis antigas por drogas. Então, hoje, o termo utilizado para a substância que causa dependência é droga. O bem jurídico protegido por esta lei é a saúde pública, o que torna, e eu vou falar isso daqui a pouco, os crimes da Lei 11.343 crimes de perigo abstrato. Qual que é o objeto material dos delitos? É a droga. Mas qual é a definição de droga? Então, o artigo 1º da Lei 11.343 fala o seguinte: esta lei institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, prescreve medidas para a prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes. No seu parágrafo único, para fins desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. Então, até hoje, nós não temos uma lei que define quais são as substâncias consideradas drogas, mas nós temos um ato administrativo, uma lista emanada do Poder Executivo da União. Então, atualmente, a Lei 11.343 de 2006 é uma norma penal em branco heterogênea, porque a definição de crimes, as punições, elas estão em lei elaborada pelo Poder Legislativo, só que a definição de droga é definido por um ato administrativo do Poder Executivo da União, que é a portaria da Secretaria de Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da Saúde, número 344, de 98. Então, atualmente, esta lei é uma norma penal em branco heterogênea. Se a definição de droga fosse definida por lei, nós teríamos uma lei penal em branco homogênea. Porém, até hoje, a definição de droga é realizada por uma portaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Para ser droga, o que eu preciso? Eu preciso do princípio ativo. Abram aí a portaria 344 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Nós temos vários princípios ativos, como a própria morfina, a maconha, que é a THC ou tetrahidrocannabinol, entre outras várias substâncias que são classificadas como drogas. O que será considerado crime nesta lei? É se você agir em desacordo com a lei ou ato regulamentar. Então, quando você vai até a farmácia e compra medicamentos que está nesta lista da portaria 344 de 98, se você fizer de acordo com o regulamento ou com a lei, então você compra morfina, mas faz isso com a receita
você dá os seus documentos pessoais. Então tudo isso é conforme o regulamento, não será considerado crime. Mas e se você consegue estas substâncias descritas na portaria 344 sem obedecer à lei ou o regulamento? Aí você poderá estar cometendo um crime, por exemplo, de tráfico. Como que se faz a prova de materialidade da substância? Por uma perícia, chamado de exame químico toxicológico. Então nós precisamos de uma perícia que fará uma conclusão de que se aquela substância tem o princípio ativo, por exemplo, da maconha, que é o tetrahidrocannabinol. Destes delitos que estão previstos na Lei 11.343 de 2006, a regra é que o sujeito ativo, ou seja, aquele que comete o crime, seja comum. O que quer dizer? Qualquer pessoa pode cometer os crimes previstos na Lei 11.343, na Lei de Drogas. Mas há uma exceção, que é o artigo 38 da Lei de Drogas, que diz o seguinte: prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, quem prescreve é o médico ou o dentista, e quem ministra, o enfermeiro ou o farmacêutico. Mas aqui nós estamos falando de um crime na forma culposa. Então, em razão de negligência, imperícia ou imprudência, ele prescreve ou ministra drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na forma culposa, é o artigo 38. E se ele faz isso na forma dolosa? Se ele prescreve um medicamento sem que dela necessite o paciente, então poderá este médico ou farmacêutico estar cometendo o crime do artigo 33 caput da Lei de Drogas, que é o tráfico propriamente dito. O sujeito passivo, quem será? Bom, qual que é o bem jurídico? É a saúde pública. Então, o sujeito passivo, ele é a coletividade. Isso é chamado de crimes vagos, porque o sujeito passivo é um ente destituído de personalidade jurídica. Outros exemplos de crimes vagos são os crimes contidos no Código de Trânsito Brasileiro, os crimes contra a família previstos no Código Penal, em que você tem a figura do sujeito passivo, um ente destituído de personalidade jurídica. Em regra, os crimes serão dolosos na Lei de Drogas. Qual é a exceção? O artigo 38, que eu acabei de mencionar, que é prescrever ou ministrar culposamente drogas sem que delas necessite o paciente, ou fazê-lo em doses excessivas ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Os crimes aqui na Lei de Drogas, eles são crimes de perigo abstrato. O que são crimes de perigo abstrato? São crimes em que a consumação se dá com a probabilidade de dano ao bem jurídico. Isso quer dizer que há um risco ao dano à saúde pública, no caso aqui da Lei de Droga. Não necessariamente eu preciso que haja um prejuízo à saúde pública, mas sim a exposição de risco da saúde pública em razão destas ações. Os delitos de perigo abstrato, eles também são chamados de delitos de perigo presumido, em que a presunção é absoluta. Eu não preciso comprovar que aquela ação expôs a risco o bem jurídico protegido. Eu não preciso comprovar que aquela ação expôs a risco à saúde pública. Presume-se que haja um risco porque ele tinha em depósito a cocaína ou a maconha. Então, presume-se absolutamente o risco à saúde pública em razão daquela ação. Isso é chamado, então, de delito de perigo abstrato. Você expõe a risco o bem jurídico protegido, no caso da Lei de Drogas, a saúde pública, e presume que aquela ação gerou risco ao bem jurídico. As ações penais nos crimes da Lei de Drogas são ações penais públicas incondicionadas, e não será possível a utilização do princípio da insignificância nos casos de tráfico de drogas. Quais os artigos do tráfico de drogas? Artigo 33 caput, artigo 33 parágrafo 1º e artigo 34.
estes são considerados crimes de tráfico, que conforme a Constituição são equiparados a hediondo, porque de acordo com o STF, são crimes de máximo potencial ofensivo. Em razão disso, não é possível que haja a utilização do princípio da insignificância nos crimes de tráfico. Mas e no artigo 28, que é posse ou porte para uso pessoal? O STF, no informativo 655, admite o princípio da insignificância nos casos do artigo 28 da Lei de Drogas. Neste exemplo, a pessoa portava 0,6 gramas de maconha e foi aplicado o princípio da insignificância. Já o STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância no artigo 28, conforme o informativo 541 do STJ. Agora sobre o porte e cultivo para o uso pessoal, está entre o artigo 27 e 30 da Lei de Drogas. Caput do artigo 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Conforme o artigo 27, estas penas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, bem como substituídas a qualquer tempo, ouvido o Ministério Público e o defensor. Quais são estas penas? A advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Então, observem os verbos: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo. Existe um princípio chamado princípio da alteridade, em razão do jurista alemão Klaus Roxin, que fala que não há crime na conduta que prejudica somente quem a praticou. Então, em nenhum momento, o artigo 28 fala que usar a droga é um crime. Por quê? Porque não há crime no uso pretérito da droga. Então, em razão do princípio da alteridade, se você usou a droga no passado, não há nenhum crime a ser punido. Porém, de acordo com o artigo 28, se você adquire, guarda, tiver em depósito, transporta ou trouxer consigo para uso pessoal, será o caso das penas previstas neste artigo. Mas o artigo 28 é um crime? Então, de acordo com o STF, no recurso extraordinário 430.105, na questão de ordem do Rio de Janeiro, o STF disse que o artigo 28 ele é um crime. O STF diz que foi despenalizado, por isso não temos nem reclusão nem detenção, porém ainda não foi descriminalizado o artigo 28. Uma outra observação: e as condenações pelo artigo 28 gera reincidência aos outros crimes? Conforme o informativo 636 do STJ, aquele que foi condenado pelo artigo 28 não será considerado reincidente se cometer outro crime posteriormente. A forma equiparada do parágrafo 1º do artigo 28, as mesmas medidas, submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade. Então, frise-se aqui a pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. Então deve ser em pequena quantidade, a forma equiparada do artigo 28, caput. Então quem semeia, cultiva ou colhe plantas em pequena quantidade para consumo pessoal. Mas como que eu vou diferenciar o tráfico do artigo 33 caput do artigo 28? Parágrafo 2º do artigo 28 fala o seguinte: para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Então é possível que uma quantidade razoável de droga seja considerado artigo 28 para consumo pessoal. Às vezes, se houver uma pequena quantidade de droga, mas de acordo com o local, os antecedentes e as condições em que foi encontrada aquela pessoa,
pode ser considerado tráfico de drogas. Então, o juiz verificará, caso a caso, se aquele fato é adequado ao artigo 28 ou ao artigo 33, caput, analisando-se o parágrafo 2º. O parágrafo 3º fala que as penas previstas no inciso 2 e 3, ou seja, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. Em caso de reincidência, ou seja, se ele já cometeu o crime do artigo 28 anteriormente e cometeu de novo, as penas previstas no inciso 2 e 3, ou seja, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 meses. A prestação de serviço à comunidade será cumprida em programa comunitário, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados, sem fins lucrativos, que se ocupem preferencialmente da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. O parágrafo 6º fala sobre as garantias do cumprimento das medidas educativas previstas no inciso 1, 2 e 3. Então, se a pessoa foi submetida à pena de advertência ou de prestação de serviço à comunidade ou medida educativa e injustificadamente se recusa a fazê-lo, o juiz poderá submetê-lo sucessivamente. Primeiro, a admoestação verbal, que ele vai chamar o agente, aquele que foi submetido às penas, e dar uma bronca nele, que é a admoestação verbal. E se não der certo, a aplicação de multa. Isso aqui não é pena, é uma garantia do cumprimento das medidas educativas previstas no artigo 28. Parágrafo 7º, o juiz determinará ao poder público que coloca à disposição do infrator gratuitamente estabelecimento de saúde, preferencialmente ambulatorial para tratamento especializado. O artigo 29 vai falar sobre o cálculo da multa para garantir o cumprimento das medidas educativas, e o artigo 28 prescreve em 2 anos a imposição e a execução das penas observadas no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes do Código Penal. Agora, o artigo 33. O tráfico de drogas, ele é o caput do artigo 33, o seu parágrafo 1º e o artigo 34. Estes são chamados tráfico de drogas, que são crimes equiparados a hediondos. O artigo 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar ao consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A pena: reclusão de 5 a 15 anos e pagamento de 500 a 1.500 dias multa. Este é um crime chamado crime de conteúdo variado ou de ação múltipla. Então, nós temos vários verbos, 18 na verdade. Se você comete vários verbos, então, como é um crime de conteúdo variado, será imputado apenas um crime único. Por isso é chamado de crime de conteúdo variado ou de ação múltipla. O sujeito ativo é um crime comum, qualquer pessoa pode cometê-lo. Como observação ao artigo 40, inciso 2 desta lei, que fala que a pena será aumentada de 1/6 a 2/3 se o agente praticar o crime prevalecendo-se, tomem cuidado, prevalecendo-se de função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, quando ele tirar proveito da sua função pública ou da sua missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância. Então, nestes casos, é chamado de crime próprio ou crime especial. E por último, o elemento normativo muito importante do tráfico de drogas é que estes verbos devem ser sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então, se você vende aquela droga, como a morfina, mas em obediência ao regulamento, à lei, não é crime de tráfico de drogas. Mas se você fizer isto em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
Então é o caso de tráfico de drogas do caput da Lei 11.343 de 2006. Aqui termino o conteúdo da P1 sobre a Lei de Drogas. Bons estudos e nos vemos em breve.